E não é que o Lula indicou mesmo o Cristiano Zanin para ministro do STF? Será que é correto indicar o advogado pessoal dele? E será que o Zanin tem condições reais de ser um bom ministro do STF? Nesse vídeo eu vou te contar tudo que eu consegui apurar, inclusive as polêmicas, sobre o Cristiano Zanin. Vem comigo e se achar que eu mereço, senta o dedo no like aqui, ó. Engaja comigo. Vambora? Cristiano Zanin Martins tem 47 anos, é advogado e professor de direitos. Sim, ele só ficou famoso porque foi advogado do Lula, mas o que ele fez antes e depois do Lula é o que nos interessa aqui. Ele é formado em Direito pela PUC de São Paulo, é especializado em Direito Processual Civil. O Zanin virou advogado no começo dos anos 2000 e logo entrou para o escritório do Roberto Teixeira, que também foi advogado do Lula por muitos anos. Ali, ele conheceu o Lula, mas não era advogado dele. Ele nem atuava em direito criminal. Como eu disse agora há pouco, ele é especialista em direito civil, que serve para resolver outros tipos de desavença, que pode ser desde uma briga de vizinho até uma disputa judicial entre grandes empresas. No caso do Zanin, ele sempre teve mais para essas brigas de cachorro grande mesmo, quer dizer, de empresas grandes. Em 2013, quando a Lava Jato nem existia ainda, ele virou advogado da família do Lula para cuidar desses processos cíveis. Aí veio a Lava Jato, veio o impeachment da Dilma e veio aquela cacetada de processos para cima do Lula. E ele fez uma escolha arriscada, escolheu o Zanin, que não é criminalista, para defendê-lo nesses processos da Lava Jato. Muita gente achou que o Lula estava doido de fazer isso, enfrentar a Lava Jato inteira, o Moro, com um advogado que nem era especialista, mas ele fez. Em 2016, veja bem, em 2016, 7 anos atrás, o Zanin afirmou no processo que o Moro não era o juiz do caso e que ele era um juiz imparcial. Exatamente o que decidiu o STF, só que anos depois, quando o Lula já tinha passado 580 dias na cadeia, condenado por atos indeterminados. Que em juridiquês quer dizer, não sei o que ele fez, mas alguma coisa ele fez, então vou condenar. Nesses anos todos de Lava Jato, a defesa do Lula sempre falou as mesmas duas coisas. Que o Moro era inimigo do Lula, ou seja, parcial, e que mesmo que houvesse algum crime, não poderia ter sido o Moro a pessoa a julgar. E os anos passando e muita gente falando que aquilo era loucura, que era uma estratégia furada, mas aí veio a Vaza Jato, que foi aquele vazamento das mensagens dos procuradores combinando tudo com o Moro, lembra? Pois é, e a tese da defesa do Cristiano Zanin foi finalmente comprovada. O STF primeiro reconheceu que o juiz nunca poderia ter sido o Moro e depois também reconheceu que ele era um juiz suspeito, que perseguia o réu, no caso, o Lula. Assim, o advogado não especialista conseguiu, depois de anos, vencer a causa. Ok, mas e enquanto ele não estava advogando para o Lula, o que ele fazia? Como advogado, ele também defende outros clientes, mas em outra área, na área dele mesmo, direito civil. Ele advogou para a JF, que é a dona da JBS Friboi, que estava enrolada lá com a Lava Jato também. E também advoga para as lojas americanas naquele processo das dívidas bilionárias da empresa. Esses são os clientes mais famosos dele, digamos assim. E tem polêmica também? Tem, sim senhor e sim senhora. O Cristiano Zanin e a mulher dele, a Valesca Zanin, foram processados por uma ex-babá dos filhos deles. A mulher acusou a esposa do Zanin de tratá-la com desrespeito e disse também que não recebia as horas extras e que sofreu danos morais. O Zanin não foi acusado de nada diretamente, mas ele consta no processo como responsável financeiro pela casa. Detalhe, essa reportagem aqui, revela os detalhezinhos do caso. Primeiro, a babá trabalhou 1 mês para a família, num período em que o Zanin nem estava em casa. Segundo, um advogado tentou extorquir o Cristiano Zanin, pedindo grana para não levar o caso para a imprensa. Mas esse não é o único caso não, tá? Em 2017, outras 2 ex-babás também processaram o casal depois de trabalhar para eles. Elas receberam indenização e o caso foi encerrado. Esse caso atual é armação? Olha, tem pé de porco, orelha de porco, focinho de porco. Se não for porco é feijoada, né? Mas e os casos antigos? Esses aí, pelo visto, são reais, porque se ele pagou a indenização, significa que de alguma forma tinha culpa no cartório, né? E a pergunta do milhão, indicar o Cristiano Zanin, seu advogado pessoal para o STF, é uma boa ideia do Lula? Olha, eu penso que não. Por mais qualificado que seja o Zanin, e ele já provou que é, sempre vai ficar aquela história da amizade com o presidente. Isso pode fazer com que ele tenha que se declarar suspeito em todos os processos que envolverem o Lula ou o governo e forem parar lá no STF.
Até por uma questão de honestidade e ética, como é que ele vai julgar alguma coisa contra um amigo tão próximo? Não pode, né? E outra, quando se trata da coisa pública, não basta ser honesto, tem que parecer honesto também. Só que em todo julgamento que seja de interesse do Lula, sempre vai parar aquela dúvida sobre os votos do Zanin, por essa ligação que ele tem com o presidente. Então, do ponto de vista jurídico, ele parece sim muito preparado para o cargo. Agora, do ponto de vista político, eu acho que essa nomeação é bem inconveniente, viu? Vai metendo um trocadilho do Carilho aqui, justiça seja feita. Não vai ser a primeira nem a segunda vez que um presidente indica alguém muito próximo para o STF. Por exemplo, o Fernando Henrique indicou Gilmar Mendes, que na época era o advogado-geral da União e um amigo pessoal dele. O Bolsonaro indicou o André Mendonça, que além de ministro do governo, era colega da igreja e muito ligado à família Bolsonaro. O próprio Lula indicou o Toffoli, que tinha sido advogado do PT no passado. Mas ninguém superou a cara de pau do Collor, que indicou o próprio primo para o STF. Sim, o ex-ministro Marco Aurélio Mello, aquele que soltou o André do Rep, o traficante do PCC, é primo do Collor e foi indicado por ele para o cargo. O Marco Aurélio se aposentou no ano passado, você deve se lembrar. Foi ele que deu lugar para o André Mendonça. Agora, me diz você aí, o que você acha dessa indicação? Será que o Zanin vai ser um bom ministro do STF? Me conta aí no comentário.